Irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês estão passando por batalhas? Levante a mão. Batalha na área financeira, batalha no casamento, batalha no trabalho, batalha no relacionamento, batalha com os filhos, talvez batalha na vida espiritual. Muitas pessoas levantaram a mão. Todos nós enfrentamos batalhas na vida. Algumas batalhas elas duram um dia, algumas batalhas duram uma semana, duram um mês, outras batalhas duram até anos. E algumas batalhas elas atingem áreas externas das nossas vidas. Outras batalhas que nós enfrentamos atingem áreas internas das nossas vidas. Mas na maioria das nossas lutas, nossas batalhas, nós teremos que vencer o inimigo. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso redor procurando a quem devorar. Em muitas batalhas em nossa vida nós teremos que vencer a nossa carne. Por quê? A carne, ela nunca se converte. A carne nunca vai se converter. Você constantemente vai enfrentar essa guerra dentro de você, da carne e do espírito. E a carne não se converte, você que tem que dominar a sua carne. Em muitas batalhas, nós teremos que vencer a nós mesmos. Porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Mas a realidade é que o Senhor deseja dar vitória a mim, a você, a todos nós, sobre as batalhas que nós enfrentamos. Por isso hoje eu quero falar sobre enfrentando as batalhas da vida. O que você precisa entender é que não há como ficar totalmente imune, não há como ficar totalmente isento das batalhas. Enquanto você viver aqui na terra, você enfrentará batalhas. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, enquanto você respirar aqui nessa terra, você enfrentará batalhas. Outra coisa que você precisa é acreditar que Deus está disposto a dar a você a vitória sobre as suas batalhas. Mas então, se você sabe que você, enquanto viver aqui na terra, você vai enfrentar muitas batalhas, então, o que você precisa fazer quando você está diante de uma batalha? Quais são as suas decisões? Quais são as suas atitudes quando você está diante de uma batalha? É isso que o Senhor quer trabalhar com você essa noite. Então, abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos entender um pouquinho, enquanto você deixa a sua Bíblia aberta, não feche. Vamos entender o que está acontecendo nesse contexto do nosso texto. Josafá, ele era líder do exército de Israel. E ele soube que um exército mais poderoso e mais numeroso estava vindo contra o seu exército para lutar contra eles. Então, quando Josafá percebeu, quando ele soube, ele imediatamente, ele orou ao Senhor, ele reuniu o seu exército e então proclamou um jejum. Josafá, ele não sabia o que fazer diante daquela situação. Um exército maior que o dele, um exército mais equipado que o dele, um exército mais poderoso que o dele, e ele não sabia o que fazer, mas ele colocava toda a sua esperança de vitória no Senhor. Então, durante aquele jejum que ele proclamou, naquelas orações, o Senhor respondeu e disse que daria vitória sobre aquele exército, que a vitória já era deles. Então, quando o Senhor respondeu positivamente, dizendo que a vitória já era deles, então eles começaram a celebrar, começaram a comemorar. E quando eles saíram para lutar contra o exército, o Senhor já tinha
derrotado a todos os homens, matado todos os homens. Então Josafá e seu exército, eles dependeram do Senhor, e o Senhor deu a vitória a eles diante daquelas batalhas. Meus irmãos, essa história que o Senhor nos trouxe aqui essa noite é para encorajar a mim e a você, que diante das nossas batalhas, nós podemos confiar no Senhor, que Ele está disposto a nos dar a vitória, amém? O Senhor não ama mais a Josafá do que a mim, a você. Então a mesma vitória que Ele deu a Josafá, Ele também pode dar a mim e a você. Mas então o que você precisa fazer? Quando você está diante dessa batalha, de uma batalha imensa, de uma batalha que tem muitas vezes feito você chorar, uma batalha que muitas vezes tem tirado o seu sono, uma batalha que tem deixado você estressado, preocupado. O que fazer diante dessa batalha? Primeiro, diante de uma batalha, consulte ao Senhor. Versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 20. Consulte ao Senhor. Olha o que diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então a primeira atitude que Josafá teve foi o quê? De consultar o Senhor. Josafá, ele precisava de uma resposta de Deus, ele precisava entender o que estava acontecendo, ele precisava entender porque o Senhor permitiu que um exército muito maior, um exército muito mais numeroso, estava vindo contra o seu exército. Então ele precisava de uma resposta de Deus. Se você reparar no início do versículo, diz que ele estava alarmado. Essa palavra no texto original, ela tem um sentido de medo. Então Josafá estava com muito medo naquele momento. Agora veja bem, irmãos, você no lugar de Josafá, líder de um exército, você avista, você sabe que um exército muito maior e com muito mais armamento está vindo contra o seu exército, você também não ficaria com medo? Claro que sim, eu ficaria com muito medo também. Mas o texto diz que Josafá, ele decidiu consultar o Senhor. Repare, ele decidiu. Foi uma atitude que partiu dele. Ele tomou uma decisão, ele decidiu consultar o Senhor. Irmãos, quando nós nos deparamos com batalhas, com situações adversas contra a nossa vida, nós também precisamos tomar essa decisão que Josafá tomou. Nós precisamos consultar o Senhor, porque Ele vai ser a resposta. Ele vai ser a resposta e vai fazer você entender, ou vai te dar a vitória sobre todas essas batalhas que você tem enfrentado. Agora veja bem, de que forma Josafá consultou o Senhor? Através do jejum e da oração. Irmãos, o segredo da nossa vitória está no lugar secreto. O segredo da nossa vitória está no nosso jejum, na nossa oração, na nossa conversa com Deus, na nossa intimidade com o Senhor. E foi dessa forma que Josafá fez, ele decidiu consultar o Senhor. Irmãos, é uma pena que a gente só toma essa decisão quando as coisas estão já muito mais complicadas. A gente primeiro consulta as pessoas, a gente consulta os familiares, a gente tenta resolver do nosso jeito, e aí quando você vê que não tem mais jeito, que a situação já está bem pior do que no início, aí que você lembra que existe o Senhor, e aí que você lembra de consultar a Deus, de fazer um jejum, de fazer uma campanha de oração. O problema é que quando nós lembramos de consultar o Senhor, a batalha já está muito maior do que estava no início. Não que o Senhor não possa resolver, não possa te dar a vitória, mas você poderia evitar muitos problemas. Josafá, ele não pensou duas vezes, ele foi direto na fonte, ele foi direto naquele que poderia dar vitória a ele sobre aquela batalha. Irmãos, consultar o Senhor mostra a nossa dependência dele. Muitas vezes nós estamos diante de uma batalha e a gente quer resolver do nosso jeito, e a gente não tem todo esse poder, a gente não tem toda essa sabedoria,
Então nós precisamos da ajuda do Senhor, precisamos consultar o Senhor. Isso mostra a nossa dependência dEle, mostra que Ele é o Senhor de nossa vida e que nós confiamos que a vitória vem dEle. Em outras versões, esse verbo consultar aparece buscar, e no hebraico, ele tem o sentido de adoração. Então, quando Josafá estava buscando, ele não estava somente buscando uma resposta, mas ele estava adorando ao Senhor. Veja bem, ele estava adorando diante de uma situação negativa. Ele estava consultando, adorando a Deus. Ele estava mostrando que confiava mais em Deus do que aquele exército que estava vindo contra ele. Meu irmão, minha irmã, o que você tem feito diante da batalha na sua vida? Você tem lembrado de consultar o Senhor? Ou você tem tentado resolver da sua maneira? Você tem buscado consultar mais as pessoas, e pega conselho de um, pega conselho de outro, e corre de um lado, corre para o outro, e reclama com um, reclama com o outro. E você tem esquecido que você poderia aumentar o seu tempo de oração, aumentar o seu tempo de intimidade, aumentar o seu tempo de jejum, para que você possa receber a sua vitória em Deus. Para vencer as batalhas da vida, nós precisamos tomar essa decisão de consultar o Senhor. Olha o que diz essa frase: Cristo viveu a vida que não poderíamos viver, e levou o castigo que não poderíamos levar, para oferecer a esperança que não podemos resistir. Aleluia. Deus quer dar vitória a você sobre suas batalhas. Mas diante de uma batalha, primeiro, decida consultar o Senhor. Amém, irmãos? 2. Diante de uma batalha, confie que os recursos virão de Deus. Versículo 12 agora. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então Josafá começa a perguntar para Deus: Deus, você não vai julgar? Nós não temos força para enfrentar esse exército, Senhor. Só que os meus olhos se voltam para ti. Irmãos, essa é uma das minhas frases preferidas na palavra de Deus, e sempre quando eu estou em dificuldades, enfrentando uma batalha, eu lembro que o Josafá disse: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para... Quem já passou por isso? Está diante de uma batalha, está diante de uma dificuldade, está diante de uma adversidade, e não sabe o que fazer, não sabe o que fazer. E era isso que Josafá estava dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Neste versículo, irmãos, Josafá ele faz 3 observações sobre a batalha. Primeiro, ele diz o quê? Que ele não tem força. Segundo, ele diz que o exército é imenso. Depois ele diz que não sabe. Irmãos, talvez você esteja na primeira observação. Você não está encontrando força para lutar. Você está tão assustado, desgastado, que você não consegue buscar força dentro de si para buscar a vitória em Deus. Talvez você esteja na segunda observação, dizendo que aquele exército, ele é imenso, notando que o problema é imenso, e você está sem esperança, e talvez até sem fé de acreditar que mesmo naquele problema imenso, Deus pode te dar a vitória. Ou talvez você esteja na terceira observação, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Você não sabe se chora, você não sabe se grita, você não sabe se pede oração para o pastor, se corre para o seu líder de célula, se corre para a igreja. Mas Josafá, ele olha para o Senhor. Entenda o que eu vou dizer para você agora. Muitas vezes Deus nos coloca em becos
sem saída, aonde a única alternativa é confiar nele. Irmãos, Deus faz isso. Ele nos coloca em becos sem saída para que a nossa única alternativa seja confiar nele. Filhão, agora você vai ter que confiar em mim. Não tem outra saída. Você vai ter que confiar em mim. Mesmo que você não queira, você vai ter que confiar em mim. Irmãos, Josafá, ele confiava que os recursos para a sua vitória viria do Senhor. Olha novamente o que ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Sabe o que Josafá estava dizendo? Senhor, eu não vou olhar para a minha batalha, eu não vou olhar se esse exército é maior do que o meu, eu não vou olhar se esse exército tem mais armas do que o meu. Senhor, eu vou olhar para ti. É isso que Josafá está dizendo: eu não sei o que fazer, Senhor, mas eu vou gastar tempo olhando para o Senhor. Irmãos, Josafá, ele enxergou o segredo para a vitória numa batalha. Sabe qual é? Mudança de visão. Ele tirou os olhos do problema e colocou os olhos no Senhor. Muitas vezes nós não estamos vencendo nossas batalhas porque nós estamos com os olhos muito focados no problema, naquela dificuldade, e esquecemos de colocar os olhos no Senhor, porque é do Senhor que vai vir a nossa vitória. Então Josafá, ele enxergou esse segredo. Opa, eu não posso ficar olhando para o exército, eu não posso ficar medindo o exército inimigo com o meu exército, porque se eu ficar medindo, eu vou ficar desesperado. Eu vou medir na força do Senhor. Então eu tiro meus olhos do problema e coloco os meus olhos no Senhor. Meus irmãos, às vezes a batalha que você está enfrentando, você tem colocado os olhos muito na batalha, e começa a comparar o que você tem em mãos e a dificuldade que você está enfrentando. E muitas vezes o que você tem na sua mão não é o suficiente para você vencer aquela batalha. Por isso que você tem que tirar os olhos daqui e colocar os olhos no alto. E foi isso que Josafá fez. Ele enxergou e ele mudou de visão. Nós temos exemplos de visão na Bíblia. Por exemplo, quando aqueles espias, eles foram enviados da terra, 10 lá, aqueles espias voltaram, 10 do 12, e disseram: olha, o problema é grande, é terra de gigante, terra é boa, mas é terra de gigante, não vai dar não. Mas Josué e Calebe não colocaram os olhos nos gigantes, eles colocaram os olhos no Senhor. É terra de gigante, mas Deus falou que vai dar a terra, e a terra é nossa. Depois a gente vê Davi enfrentando Golias, os irmãos de Davi ridicularizando: Davi, você é um gafanhoto, você é uma formiga perto desse gigante, você não vai vencer esse gigante. Mas Davi muda de visão e fala: vocês estão olhando para o gigante, mas estão enxergando, estão esquecendo que ele está afrontando o exército do Deus vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha quente. Ninguém achava que eles sairiam de lá vivos, mas eles não olharam para a fornalha, eles colocaram os olhos no Senhor. Então Josafá, ele enxergou isso. Meu irmão, você precisa enxergar isso também, mudar a sua visão. Talvez esse tenha sido o seu problema, você está olhando muito a sua batalha e está esquecendo de colocar os olhos no Senhor. Outra coisa interessante que podemos perceber que Josafá e seu exército fizeram: eles demonstraram humildade em reconhecer suas fraquezas. Quando eles disseram: nós não sabemos o que fazer, o que eles estavam dizendo? Reconhecendo suas fraquezas, sabendo que eles precisavam depender de Deus. Muitas vezes a gente confia no nosso talento, na nossa capacidade, na nossa habilidade, na nossa influência, na nossa inteligência. E por isso que a gente fica patinando em nossas batalhas, tentando resolver sozinho. Mas aquele exército reconheceram sua fraqueza, reconheceram sua limitação e olharam para o Senhor. Isso demonstra o quê?
que eles estavam dependendo de Deus. Quando você começa a tentar resolver os seus problemas do seu jeito, com a sua habilidade, não consultando a Deus, não colocando os olhos no Senhor, você está mostrando que você quer viver a vida independente. Você está demonstrando a Deus: pode deixar que eu resolva a minha vida. E fica, entra ano e sai ano naquela batalha e não vence nunca. E ele enxergou essa mudança de visão. Confiar em Deus é mudança de visão. Você deixa de confiar nos seus recursos e confia nos recursos que virão de Deus. Amém, irmãos? Terceiro, diante de uma batalha, posicione-se para lutar. Agora nós vamos lá para o versículo 17. Posicione-se para lutar. Olha o que o texto diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Irmãos, essa decisão envolvia muito a fé deles. Apesar de Deus ter dito que eles não precisariam lutar, ele diz: saiam para enfrentá-los. Deus, ele tem umas questões assim muito interessantes, né? Muito interessante. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Jesus falou para eles: quem vocês estão procurando? Depois Elias pedindo a morte: o que você faz aí, Elias? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo lá? Depois fala para Adão: Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Depois fala para Caim: cadê Abel? Cadê seu irmão? Então, olha só o que Deus faz com eles. Olha, vocês não vão precisar enfrentar eles, mas vocês não vão precisar lutar, mas saia para enfrentá-los. Mas por que Deus falou isso? Irmãos, entenda bem. Deus, ele quer nos dar a vitória, mas ele sempre espera uma atitude de fé da nossa parte. Quando o povo de Israel estava ali, à frente o Mar Vermelho, atrás o exército egípcio, o que Deus falou? Diga ao povo que... Então Deus sempre, ele espera uma atitude de fé, ele espera um posicionamento da nossa parte. E foi isso que ele está fazendo aqui. Ele falou: olha, eu vou dar vitória a vocês, mas saiam para enfrentá-los. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Meu queridão, às vezes você está batalhando por emprego, e aí Deus fala: vou te dar um emprego. Aí você fica em casa esperando. Você que não vai deixar currículo na empresa, não. Posicionamento. Senhor, estou enfrentando uma batalha no casamento, Senhor. E aí Deus fala: vou restaurar o seu casamento. Mas você continua tratando mal a sua esposa, o seu esposo. Posicionamento. Então, é isso que Deus faz. E ele diz isso para o povo: olha, eu vou dar vitória a vocês, mas vocês precisam sair para enfrentá-lo. Talvez você pense: mas eu também na posição de Josafá, eu ficaria tranquilo, moleza. Se Deus falasse isso para mim, diante das minhas batalhas, eu ficaria tranquilo. Meu irmão, quantas vezes Deus tem falado isso para você aqui? Ele diz na palavra dele: posso todas as coisas naquele que me... Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Em Cristo somos mais que... Vocês sabem de cor. Como que Deus não fala com a gente? Então, quando ele diz para Josafá, ele está dizendo para você também. O problema é que muitas vezes Deus não está falando com você porque você não está lendo a palavra dele. Aí não tem como ele falar. Vai falar com você quando você abrir e começar a ler a palavra. E ele vai falar com você, com certeza. Então, Deus esperou uma atitude de posicionamento deles. Agora, Deus é tão maravilhoso que, além de dizer que daria vitória a eles, Deus começou a encorajá-los. Olha só que interessante, no versículo 17, o encorajamento. Primeiro, o que Deus falou? Permaneçam firmes. Sabe, irmãos, por que Deus falou isso? Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema vai ser resolvido imediatamente.
Tem problemas na sua vida que não vai ser resolvido imediatamente. Você deixou o seu casamento ir sendo destruído, e você acha que em um segundo que você pediu perdão, o seu casamento, virou um milagre. Não, você vai ter que reconquistar e reconstruir de novo. Então, às vezes você acha que o seu problema vai ser resolvido imediatamente, e não vai. Mas você vai ter que permanecer firme para que o seu problema seja resolvido e você possa então vencer aquela batalha. Quantos estão me entendendo? Por isso que Deus falou, permaneça firmes. Olha, gente, sai para enfrentá-los. Olha que você sair para enfrentá-los, você vai ver um exército numeroso vindo atrás de vocês. Mas fica firme que vocês vão ver a vitória que eu vou dar a vocês. Depois ele disse assim, não tenha... Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com medo. Sabe por quê? Porque o medo vai fazer com que a gente tire os olhos de Deus e coloque os olhos no problema. Sabe de quem que eu lembro? Eu lembro do apóstolo Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas. É você, Jesus? Sou eu, Pedro. Então quero ir até aí. Pode vir, Pedro. Pedro começou. E ele andou sobre as águas. Mas se você observar o texto, a Bíblia diz que ele começou a reparar no vento. Estava ventando. E aí ele teve medo. E aí ele afundou. Então muitas vezes o medo faz com que a gente tire os olhos de Deus e coloque os olhos no problema. E Deus falou, olha, não tenha medo, vocês vão enxergar um problemão aí. O exército está vindo na direção de vocês, mas não tenha medo. Fica firme na linha de batalha que vocês vão ver o livramento que eu vou dar a vocês. Depois Deus disse assim para eles, nem se desanimem. Irmãos, outro perigo aqui, é o desânimo. Irmãos, você pode ter inteligência, você pode ter recursos, você pode ter influência, mas se você estiver desanimado, você não vai a lugar algum. Estou mentindo? Uma pessoa desmotivada, ela pode ter inteligência, recursos, influência, mas se ela estiver desmotivada, ela não consegue sair do lugar. E Deus falou para eles, olha, não desanime, fique firmes. E depois Deus ainda diz, saiam para enfrentá-los. Então Deus foi encorajando, falou, permaneça firme, não tenha medo, não desanime, agora vai. Irmãos, em uma batalha nós precisamos tomar posição. Ou nós acreditamos em Deus e estamos com Ele, ou lutamos sozinhos e desesperados. A gente precisa tomar uma posição. Deus te trouxe aqui nessa noite para você tomar uma posição diante da batalha que você está enfrentando. Às vezes você está apanhando do diabo, ele está rindo da sua cara. Você precisa tomar um posicionamento e dizer, Satanás, você sai daqui da minha casa e sai da minha vida, porque de hoje em diante você não vai fazer mais isso. Posicionamento, irmão, Deus nos deu autoridade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se orar o bicho foge. É posicionamento, irmãos. Em uma batalha nós precisamos tomar posição. Deus quer dar vitória a vocês em suas batalhas, mas vocês precisam se posicionar. Quarto e último, diante de uma batalha, celebre suas vitórias. Agora nós vamos lá para o versículo 21. Versículo 21 diz o seguinte: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Irmãos, vamos entender agora aqui, eles estavam cantando antes de vencerem. Olha que fé! Eles não estavam comemorando porque eles tinham vencido a batalha. Eles estavam comemorando antecipadamente. Antecipadamente. Olha que fé de Josafá e seu exército. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é essa tal de celebração.
Nós não temos muito o costume de celebrar nossas vitórias, irmãos. Às vezes a gente gasta muito tempo se preocupando com algo, orando em favor de uma resposta por algo, e quando Deus nos dá a vitória, a gente não celebra, a gente não testemunha. E a gente precisa celebrar. Às vezes a gente celebra só as coisas, entre aspas, as coisas assim, uma casa, um carro, fui promovido, mas você tem que aprender a celebrar também nas pequenas coisas, vivendo um dia de cada vez, celebrando, cantando e honrando a Deus. Nós precisamos aprender a celebrar, porque quando nós celebramos a Deus, nós demonstramos gratidão. Isso me faz lembrar de outra coisa na Bíblia. Vocês lembram daqueles 10 leprosos que Jesus curou? Quanto deles voltaram para agradecer? Só um. E aquele que voltou para agradecer, o que Jesus fez? Ele salvou. Então ele recebeu mais do que os outros, porque ele demonstrou gratidão. Irmãos, às vezes você vai receber muito mais do que você pediu, sendo grato a Deus. Você pensa em algo pequeno, Deus te dá algo grande, porque o seu coração é um coração grato. Irmãos, aqueles homens cantaram, louvaram, deram graças a Deus antecipadamente. Sabe por quê? Eles pensaram, gente, é o seguinte, Deus falou que a batalha não é nossa, a batalha é dele. Deus falou que ele vai nos dar vitória. Então, por que a gente vai ficar triste? Vamos fazer uma festa. Então, imediatamente, aquela tristeza que estava no rosto deles, se transformou em alegria, porque eles confiavam em Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que a batalha é dele, então, pode ser 1 milhão de soldados. Agora, eles é que vão ter que se ver com o Senhor. Irmãos, que coisa linda, que fé daqueles homens. Olha, veja bem o que eles ouviram do Senhor, versículo 15 e 17, no 15, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha o 17, o Senhor estará com vocês. Meus irmãos, não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando, o que importa é se o Senhor está com você ou não. É aí que faz a diferença. É se o Senhor está com você ou não. E o Senhor falou, olha, eu estou com vocês. Então quando eles ouviram isso, ele falou, gente, show tristeza, agora é alegria, vamos comemorar. Apesar das lutas, batalhas, dificuldades, tribulações que você tem enfrentado, será que você só tem motivo para ficar assustado? Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ficar assustado. Você pode ficar assustado. O problema está em seguinte, quando a gente tem motivos para ficar assustado, a gente fica assustado. Mas quando a gente tem motivo para celebrar, a gente não celebra. A gente precisa prestar mais atenção naquilo que Deus tem falado para nós. Irmãos, a igreja, ela precisa ser profética e não patética. O Senhor, Ele tem muitas promessas que Ele diz na palavra, e se a gente lê constantemente, a gente vai ter motivos para celebrar, mesmo diante de uma batalha, porque a gente vai saber, olha, Deus está comigo, Ele está vendo minha luta, porque a Bíblia diz que Ele não nos dá um fardo além do que possamos suportar. Então, diante de uma batalha, celebre as vitórias, celebre as vitórias. O fato de você estar aqui à noite é motivo de celebração. Jesus morreu por você antes de você pensar nele. Jesus morreu por você antes de você nascer. Você tem o privilégio de estar aqui no melhor lugar do mundo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Isso já é motivo de celebrar, meus irmãos. Isso é motivo de celebração. Que coisa linda aquele exército, da tristeza para a alegria, de um exército assustado para um exército festivo. Mas a boa notícia é que Deus tem isso para você também. Por isso que Ele trouxe aqui para você para ouvir isso. Ele tem isso para você, meu irmão. Ele tem isso para todos nós. A pergunta que fica é, você tem buscado depender de Deus? Porque foi isso que Josafá fez. Nossos olhos se voltam
para ti. Talvez você não sabe o que fazer com o seu casamento. Talvez você não sabe o que fazer lá no seu trabalho. Talvez você não sabe o que fazer com a sua vida espiritual. Talvez você não sabe o que fazer com seus filhos. Mas volte o olhar para o Senhor. Confie, continue crendo em Deus, dependendo dEle, que Deus vai te dar a vitória. Eu queria terminar a mensagem lendo os versículos 24, 27 e 29, que mostra o fim. O que aconteceu? Qual foi o fim dessa história? Vamos lá, versículo 24, olha o que diz. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Versículo 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Versículo 29. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? O exército de Josafá nem precisou gastar energia para lutar. Quando eles se posicionaram e saíram para enfrentar, como Deus falou, saia para enfrentá-los. Quando eles saíram, quando eles olharam, eles não enxergaram mais aquele exército imenso. Eles só enxergaram cadáveres no chão, porque o Senhor já tinha derrotado todos eles. Porque os olhos deles se voltaram para o Senhor. Meu irmão, não dependa só de você, aprenda a depender de Deus. Não esqueça daquele que caminha ao seu lado. Se você olhar do ponto de vista, se você olhar a batalha do seu ponto de vista, você vai ter motivos para ficar desesperados. Mas se você olhar para a batalha do ponto de vista de Deus, você vai ter motivos para confiar e depois celebrar no Senhor a sua vitória. É hora de lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Deus quer dar vitória a você sobre suas batalhas. Agora, entenda, vencer as batalhas não será necessariamente do jeito que você imaginou. Talvez vencer as batalhas será passar por elas sem perder a fé. Talvez vencer as batalhas será enfrentar as dores, mas com Jesus ao seu lado. Talvez vencer as batalhas será aguardar a justiça que vem de Deus, quando você está sendo injustiçado pelos homens. Talvez vencer a batalha será viver uma perda, mas ter o consolo do Espírito Santo. Talvez vencer a batalha será passar pelo vale da sombra da morte, mas não temer mal algum. Deus hoje está lhe ensinando a lidar com as suas batalhas. Então, diante de uma batalha, consulte o Senhor. Busque sua resposta em Deus. Busque a sua esperança em Deus. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Confie que os recursos virão de Deus. A sua vitória não está em você, mas está em Deus. Então confie nesses recursos. Não busque recursos só dentro de você. Confie que Deus dará os recursos. E o maior recurso que nós temos já está disponível a todos nós, que é a oração e a palavra. Posicione-se para lutar. Irmão, tome uma posição. Você não pode ficar indiferente, você tem que tomar uma posição. Deus vai dar vitória? Vai, mas você precisa ter um posicionamento. Quarto, celebre suas vitórias. Celebre as vitórias que aconteceram e celebre também as vitórias que acontecerão. Amém? Se Deus falou com você, fique em pé e feche seus olhos, que eu quero que você coloque agora as suas batalhas diante do Senhor. Coloque suas batalhas diante do Senhor. E o pastor Valdir vai estar intercedendo para que Deus venha dar vitória às suas batalhas. Talvez a vitória vai vir através de um discernimento que Deus vai dar a você. Talvez a vitória vai vir de uma porta que Deus vai abrir, eu não sei.
Coloque suas batalhas diante do Senhor e saia daqui com a vitória nas suas mãos. Pastor Jean vai ficar aqui. Eu quero convidar rapidamente os líderes dessa igreja, todos os que foram no retiro, os líderes de célula, coordenador, supervisor. Nós vamos aqui orar pela vida de todos vocês, mas nós estamos começando o ano e nós vamos colocar as armas de Efésios 6. Não tem como preparar uma batalha sem as armas espirituais preparadas para nós. A Bíblia descreve que nós temos armas de ataque, armas de defesa, armas de apoio e armas de estratégia. E nós queremos revestir a igreja com toda a armadura que o Senhor tem nos dado. Então saia do seu lugar, nós queremos orar por vocês, os líderes vão ficar aqui e nós vamos interceder enquanto a equipe de louvor vai cantar Rompendo em Fé. Nós queremos que a igreja rompa em fé neste ano, que vocês possam realmente fluir em Deus. As coisas de repente não têm acontecido, mas você está realmente preparado? Você está revestido dessa glória, dessa manifestação? Nós estamos aqui como igreja, nós queremos pedir para que Deus possa revestir a sua vida, para que você possa ir além. Saia do seu lugar e esses irmãos vão colocar as mãos deles sobre vocês e nós vamos orar, clamando ao Senhor para que possa fazer um milagre na sua vida. Os anjos do Senhor já estão aqui, os anjos já estão aqui, a bênção do Senhor já foi liberada, só você tem que sair do seu lugar. É uma oração apenas, ninguém está te chamando para mais nada, é para orar pela tua vida. Então igreja, saia do teu lugar, é de graça, não precisa ter medo não. Deus tem te dado a oportunidade de crescer, Deus tem te dado a oportunidade de romper. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e agora você vai ser revestido do poder do alto. Em nome de Jesus, nós colocamos sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, o capacete da salvação. Em nome de Jesus, sobre os teus pensamentos, que venha a glória de Deus na tua cabeça, os pensamentos de paz e não de mal. Nós colocamos ali o capacete da salvação, e levanta a tua mão e toma a espada do Espírito. Toma a espada do Espírito, em nome de Jesus. E você vai guerrear as guerras de Deus. Coloca também o escudo da fé. É com a fé, é rompendo em fé, é de glória em glória, igreja. Nós colocamos sobre você a fé, o escudo, as botas da preparação do Evangelho da paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. E por onde você passar, em nome de Jesus, todos os meses desse ano, todos os meses, vamos profetizar: fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que os anjos do Senhor possam estar apoiando você, ajudando você nos momentos de dificuldade, que as armas espirituais do Senhor sejam liberadas sobre você em todos os meses deste ano, que portas sejam abertas em nome de Jesus. Na vida financeira, milagre, portas abertas, milagres em nome de Jesus. Rompa em fé, creia em Deus, creia no sobrenatural. Nós estamos vivendo no reino espiritual e Deus tem para você uma vida nova. Toma posse, levanta suas mãos, igreja, levanta suas mãos. Deixa Deus te tocar. Levante suas mãos e declara: vai cair por terra. Vai cair por terra. Qual é o gigante? Vai cair por terra. Você é mais do que vencedor. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina que precisamos mesmo tomar uma atitude. E a Bíblia fala que Saul, ele escolheu a lança para atacar Davi, mas Davi escolheu a harpa, para acalmar Saul. Enquanto Saul passava o tempo preocupado, buscando como matá-lo, Davi passava o tempo todo adorando. Você quer ser feliz?
Esqueça tramas dos seus opositores. Não perca tempo dando respostas a eles ou buscando agradá-los. Siga focado no seu objetivo. Mesmo se te jogarem a lança, toque a harpa. Chame o louvor. Põe um louvor nos seus lábios. Engrandeça o nome do Senhor, porque Deus é contigo. Paizinho, em nome de Jesus, cuida dessas vidas, ó Deus. Cuida dessas vidas. E prepara-os, ó Pai, para as ciladas, para as batalhas, para as guerras. E que em nome de Jesus, com as mãos levantadas, eles possam dizer: problemas caiam por terra, guerras sejam derrotadas, gigantes cortem as cabeças. Deus, nós queremos pedir que sobre a vida de todos esses irmãos que vieram aqui hoje na tua casa, que ouviram a tua palavra, que eles saiam aqui totalmente revestidos da tua glória, do teu poder, da fé que o Senhor mesmo colocou dentro deles. Paizinho, se eles entraram aqui, Pai, o Senhor os trouxe e o Senhor os levantará, colocará sobre a vida deles, Pai, uma porção cheia, dobrada do Teu Espírito Santo. E a partir de hoje, amanhã, nessa semana, eles verão o Teu livramento, ó Pai, portas sendo abertas, curas sendo, ó Deus, manifestas pelo poder da cruz. Nós rompemos em fé, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós sabemos que Ele não ficou naquela tumba, mas Ele está no céu, e intercede por nós, clama por nós, e Ele vive, Paizinho querido. E assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele nos ressuscita nessa noite para novos sonhos, para novos projetos, para novas portas abertas, e nós conquistaremos, ó Pai, o impossível pela fé no nome de Jesus. Barreiras sejam quebradas, grilhões sejam quebrados, prisões sejam abertas, porque há poder no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, e nós, como uma igreja vitoriosa que somos, uma igreja poderosa em Deus, não temos ouro nem prata simplesmente porque nós não temos coisas desse mundo. As nossas armas são poderosas em Deus, e nós dizemos ao reino espiritual que muitas coisas vão acontecer, porque nós nos levantamos e nos posicionamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, esse amor de Deus, que é profundo, que é largo, que é grande, que esse amor maravilhoso possa penetrar nas profundezas das recâmaras do seu coração. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, essa graça que nos redimiu, que nos tirou de trás das malhadas, que nos tirou lá do vale da perdição, que essa graça que nos leva para o céu, possa derramar o céu no teu coração nessa semana, e que as consolações do Espírito Santo possa consolar você a tal modo, que toda lágrima que você tem derramado possa ser colhida diante de Deus e chegar diante do incensário daquele que é Senhor da tua vida, e que Ele te abençoe desde agora e para sempre. Amém e amém. Dê uma salva de palmas, um abraço no seu irmão, abraço no seu irmão, que Deus te abençoe, Deus te abençoe.